Irmãos, nosso último domingo, eu gostaria de compartilhar uma mensagem avulsa, né? Nós normalmente pregamos séries de mensagens em textos específicos, livros inteiros, mas como é final de ano, hoje pela manhã eu falei um pouquinho sobre avaliação, sobre o dever de nós nos avaliarmos. E mencionei 3 áreas em que os crentes deveriam fazer uma autoavaliação ao terminar o ano. Avaliar vida pessoal entre você e Deus, ver se está em ordem, como é que foi esse ano, a sua devoção individual, não coletiva, como é que foi a sua vida com Deus esse ano, oração, leitura bíblica, comunhão. 2, como é que foi a sua vida social, como é que foi o seu testemunho na sociedade, como é que funcionou isso? Como você, Paulo diz para Timóteo, torna-te padrão para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na pureza. Então, o crente precisa ser modelo na igreja e fora, principalmente fora da igreja também. Em terceiro lugar, então, vida com Deus, avalie vida com Deus, avalie vida comunitária, social e, por fim, avalie o seu envolvimento prático com a igreja. Onde é que você tem dedicado a sua vida? Deus te capacitou com algo, se Deus te capacitou, te deu esse dom, como Paulo diz, não negligencies o dom que há em ti. Cada crente, sem distinção, recebeu pelo menos um, alguns receberam diversos, mas pelo menos um dom você tem. Você não pode ser negligente, ou seja, descuidado com o dom, escondendo, não usando, não servindo. Hoje eu quero continuar um pouquinho, na última vez que nós falamos de domingo à noite, eu falei em Efésios e eu mencionei aquele DRR, que é despojar, renovar e revestir. E vimos como o crente precisa olhar para as coisas erradas da vida e despojar, como alguém tira uma roupa suja, jogar fora. Tirar da vida essas coisas e depois precisa se lavar, se purificar, que é essa renovação que Deus concede constantemente. E no final, despojar, renovar e se revestir de um novo homem criado segundo Deus, um homem segundo a imagem de Cristo. Hoje, eu gostaria de terminar o ano falando sobre o que é que eu devo deixar de ser em 2026. O ano vai começar, afinal de contas, se a Bíblia fala que eu tenho que despojar coisas, que eu tenho que lançar fora da minha vida algumas coisas, quais são as coisas que eu deveria lançar fora? Olha, a Bíblia tem uma lista enorme e essas listas, quando elas são apresentadas, eu creio que elas são listas exemplificativas. Elas não são listas para dizer, ó, são essas coisas que você tem tirado da sua vida, e aí surge uma nova, você fala, nossa, Deus não falou nada disso. Ele dá uma listagem com exemplos, e a partir desses exemplos você descobre que aquilo que é errado precisa ser removido. Então abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, a carta de Paulo aos Efésios, que nós lemos a última vez, e a carta de Paulo aos Colossenses, elas são chamadas praticamente de cartas gêmeas. Elas falam das mesmas coisas, elas usam até as mesmas palavras, porque Éfeso e Colosso não eram cidades longes, ficavam na região da Turquia, então as cartas aqui foram muito parecidas, porém com algum grau de distinção. No capítulo 3, especificamente, Paulo vai mencionar que o cristão, ele é alguém já considerado ressuscitado, pelo menos espiritualmente, na pessoa de Cristo. Ele é uma nova pessoa. Por isso ele diz no verso 1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Então Paulo diz, se vocês já se levantaram dos mortos, fisicamente isso vai acontecer no futuro, mas nós não somos mais espiritualmente mortos. Então ele diz, se vocês já se levantaram dos mortos, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita do Pai. 2, pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Então ele começa a dar indícios dizendo, pare de pensar só nas coisas terrenas. E muitos crentes não têm tempo para parar para pensar sobre o céu. Não conversam sobre o céu em casa. E de novo aqui, hoje pela manhã eu falei sobre isso, basta você avaliar a sua vida. Quando foi a última vez que você, sentado à mesa da sua casa, dirigindo no carro junto com a família, vocês falaram sobre o céu? Quando foi que você conversou sobre o céu? Quando foi que você perguntou para os seus filhos, como você imagina como é o céu? Ou seja, a gente só tem essa palavrinha, céu. Eu vou morrer, eu vou para o céu. E o texto fala,
Pensai nas coisas do alto e falai sobre as coisas do alto. O que será que eu vou fazer no céu? Como ele é? Quem eu vou encontrar? Como? Ou seja, tem muitas coisas que não são reveladas, mas a Bíblia fala, converse sobre essas coisas, torne isso uma realidade. Eu já vi pessoas que vão visitar pessoas enfermas que estão caminhando para o fim da sua vida e querem confortar a pessoa, em vez de confortar com as coisas do alto, falando, olha, o céu é real, você está indo para aquele lugar pela fé em Cristo, tenha esperança, a vida aqui é passageira. Tentam confortar a pessoa exatamente com o contrário. Não, você vai sair dessa, fica firme, você vai se recuperar, você vai sarar. É como se assim a verdadeira esperança estivesse em a pessoa sair do hospital e voltar para casa aqui. E quando a Bíblia fala que é o contrário, a verdadeira esperança está lá, a ponto de Paulo mesmo dizer, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu ficar vivo, parabéns, que bom, vou servir, vou viver para o Senhor. Mas se eu morrer, eu lucrei, é melhor estar morto na presença deles, como um salvo, claro, do que permanecer vivo. Então, isso ele vem falando. Ele vai dizer assim, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando Cristo se manifestar em glória, então isto que nós somos, hoje, salvos pela graça, nós vamos ser revestidos de uma glória de imortalidade. Paulo diz, então naquele dia nós brilharemos como as estrelas. Paulo diz que um é o brilho do sol, lá em Romanos, um é o brilho da lua, um das estrelas. E ele fala, assim será na ressurreição. Cada um, à sua maneira, vai ter o seu fulgor. Verso 5, fazei morrer a vossa natureza terrena, Paulo dá uma ordem, faça morrer aquilo que é de mal na sua vida. E aí ele dá exemplos, a prostituição, a impureza, a paixão aqui é um desejo, paixão lasciva, é um desejo destruidor, um desejo desenfreado, descontrolado, normalmente na área sexual. Ele fala, faça morrer isso, faça morrer o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Olha, não desenvolva um coração ganancioso. Ah, feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Paulo fala, faça morrer a avareza, a ganância. Ganhe dinheiro sim, mas não ame isso. Não faça do ganhar dinheiro ser o alvo da sua vida. A vida não é isso, até porque todos os recursos que você tem financeiro, eles vão ficar. Se você morrer hoje, aquilo que está na conta bancária, fica. Você não leva nada. Como as pessoas dizem, caixão, não tem bolso, não tem nada disso, vai ficar tudo aqui. Paulo continua dizendo assim, porque por estas coisas que ele mencionou, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. O apóstolo Paulo não tem vergonha de dizer para os colossenses, vocês, antes de conhecerem a Cristo, vocês viviam na prostituição, na paixão de lascívia, na avareza, na idolatria. Então é possível deixar essas coisas. Se Paulo diz, tais quais coisas que vocês andaram, Paulo está ensinando que uma vez alcançado pela graça, o crente deve abandonar essas coisas. Um crente não pode ser salvo e falar, bom, já sou salvo, mas continuo na avareza, na imoralidade, na idolatria. Tudo isso está errado, não faz parte. Estou chegando no texto, que é o que eu vou mencionar, eu só estou apresentando o contexto. Ora, nessas coisas andasse vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Verso 8 e o 9, que é o tema dessa noite, diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, além das coisas que ele mencionou, ele fala, joguem fora, despojai, abandone, como a roupa suja. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, falei um pouco pela manhã da linguagem obscena em vosso falar, não mintais, uma vez que vos despistes do velho homem e com os seus efeitos. Então Paulo vai aqui falando, olha, existe tanta coisa errada na vida, que quando Cristo chega nós temos que, como uma roupa suja, tirar e jogar fora. É isso que nós temos que aprender. E eu poderia pregar nessa noite e ficar pontuando esses aspectos que estão aqui no texto. Mas como eu disse, isso daqui é uma lista exemplificativa que pode ser ampliada para muitas outras áreas que Paulo não mencionou. Em outras palavras,
tudo aquilo que é errado, que você identificar, tire da sua vida. Mas deixa eu mostrar para você algumas coisas que não estão aqui nessa listinha, mas poderiam estar perfeitamente e que devem ser retiradas da vida. Uma prática saudável, as empresas fazem isso. Vamos fechar para balanço. O que é isso? Termina o ano, vamos ver quanto vendeu, quanto não vendeu, o que tem em estoque, o que vai ser vendido como promoção. É um balanço. Vamos ver no final das contas se o ano foi positivo ou negativo. Isso. Hoje pela manhã, então, eu falei sobre avaliação. E agora eu vou falar, além de avaliar, é o balanço. Vamos olhar para a nossa vida e ver se a nossa vida terminou 2025 o balanço negativo. Ou seja, existem mais coisas erradas na minha vida do que deveriam existir. E se essas coisas estão aí, e elas estão na vida dos crentes, Paulo vai fazer a seguinte recomendação: feche para balanço, analise a sua vida e remova. Eu vou falar sobre 6 coisas que nós deveríamos tirar da nossa vida, além dessa listagem toda que sair. Eu não vou mencionar, mas olha as coisas que deveríamos tirar. Em primeiro lugar, em 2026, quando você olha para frente, passe uma borracha nas coisas erradas que estiveram no ano de 2025 e retire da sua vida, apague da sua vida algumas coisas. Quando eu falo apagar, eu sei que vocês já tiveram, todos já escreveram com lápis numa folha e depois tentaram apagar. Ainda ficam marcas ali. A gente não consegue remover completamente. Será legal se quando a gente vai resolver uma coisa, aquilo some e nunca mais volta, é uma folha em branco. Não. A nossa vida é uma folha que é escrita, e aí você vai, pede perdão para Deus, Ele apaga, e aí você luta, aí aparece de novo um rabisco, um risco feio, você vai lá e apaga. A vida é assim. Faz parte dessa escolha. Então, o que apagar da vida, o que deixar da vida, agora no ano de 2026 que vai começar? Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos ser menos intolerantes. Eu confesso que essa palavra é uma palavra perigosa, né, no contexto que nós vivemos atual, porque as pessoas dizem assim, os crentes são intolerantes. Ele não está falando de intolerante em relação ao pecado. Quanto ao pecado, você não deve tolerar mesmo, é assim que funciona. Alguém vê alguém numa prática equivocada e a pessoa fala, não, tolera, está tudo certo. Não é isso que eu estou mencionando aqui, não é isso que essa palavra quer dizer. Eu quero só mencionar o seguinte: existem pessoas que são difíceis de convivência. Não sei se eu estou descrevendo você ou não, e se eu estiver descrevendo, sem problema nenhum. O pastor está dando recado? Estou dando recado. O púlpito é lugar de recado, sabia? Não é recado individual, você não tem que saber de ninguém, mas sempre que você abre a Bíblia, é um recado de Deus para a nossa vida. Pare de ser intolerante, chato. Em outras palavras, alguns de nós são pessoas difíceis de convivência. Parece que nós sempre temos a razão em tudo, a nossa opinião é a melhor, nós estamos certos em tudo que nós fazemos. Eu jamais suportaria, algumas pessoas pensam assim, né, em ouvir uma posição contrária. Ai do meu filho, ai do meu pai, ai do meu cônjuge, ai do meu irmão em Cristo, se por acaso ele tiver uma opinião diversa da minha. Há pessoas que são tão intolerantes em casa, que são duros na palavra, eles são cordiais com os de fora, mas dentro da casa, eles são pessoas extremamente ríspidas, duras, rigorosas. A pessoa falando, olha, eu não sei o que acontece, eu não consigo viver aqui. Há filhos que idealizam voar, sair de casa, porque cresceram debaixo de um pai ou de uma mãe que foram extremamente intolerantes. E aí, usando a palavra de forma certa, foram opressores no sentido de esmagar sonhos e esmagar qualquer possibilidade de um filho respirar. Há pessoas que se acham divinas praticamente dentro da casa. E eu queria desmistificar isso para você e vou dar um spoiler. Você não é divino. Você erra e você erra bastante, assim como eu. Então pare de ser intolerante e achar que tudo está debaixo do seu controle. Você não pode ser aquela pessoa. Há pessoas que parece que ou quando nasceram, ou depois que batizaram, ou nasceram no limão, ou foram batizados no limão. Sempre cara fechada, sempre semblante duro, nunca tem uma palavra de gratidão, de alegria, tudo é pesado na vida daquela pessoa. E tem gente que acha que isso é sinal de santidade. Vamos dar risada. O pessoal não pode rir, porque se rir é pecado. Isso é tão forte que em algumas
alguns credos, algumas religiões, se você adentrar, por exemplo, vai ser difícil você entrar, por exemplo, numa igreja romana e você ver pessoas falando alto, ou dando risada, ou brincando. Pessoas entram, de repente aquele ambiente fica sério, sereno. Há pessoas que não podem rir, elas aprenderam de alguma maneira que isso é totalmente errado. Irmãos, nós precisamos aprender com essa palavra. Se eu fosse resumir essa palavra sobre tolerância, eu ia dizer: pare de implicar com tudo. Você vive num mundo pecador, um mundo caído. Você é pecador, eu sou pecador, e nós vivemos com pessoas que são pecadoras. Ajude, apoie, oriente, mas pare de implicar com tudo. Ninguém aguenta ficar perto de alguém que implica com tudo. Não é ruim. Tudo fez uma comida. Todo mundo faz um elogio, mas tem uma crítica. Alguém fala: essa comida está fria. Esse bife está duro. Essa comida não sei o quê. É verdade, às vezes é um fato. Pastor, o que eu tenho que fazer se é um fato? A comida está salgada ou está ruim? É um fato. A palavra é: seja mais tolerante. Você acha que a sua casa é um MasterChef? E que você é o avaliador? A pessoa traz a sobremesa, você prova? Não está à minha altura. É insuportável ver alguém assim. Nós precisamos ser mais brandos e tolerantes naquilo que não envolve o pecado. Não saia dizendo por aí que eu falei para tolerar pecado. Naquilo que não é pecado, seja mais flexível, mais amoroso, mais brando. As pessoas vão chegar perto de você e vão se sentir mais aliviadas, dizendo assim: ufa, que bom. Se você não guardar nada disso, guarda só essa palavra: pare de ser chato. Em 2026, coloque como alvo: seja menos chato. Tá bom? Você não sabe o que é ser chato, no final vem falar comigo, eu vou descrever para você com bastante detalhe o que é ser chato. E vou ser chato nisso, e ser bem detalhista em te explicar essas coisas, tá bom? Segunda coisa que você deveria tirar da sua vida, nessa lista imensa que Paulo diz: despojem-se. Segunda área é: irmãos, em 2026, parem de ser pessimistas. Tem pessoas que desanimam qualquer um. Se você encontrar a pessoa 5 vezes no dia e falar bom dia, a pessoa fala: como é que está seu dia? Estou indo. Já viu pessoas assim que nunca, quando você pergunta, a pessoa nunca diz assim: graças a Deus está tudo bem. Sempre tem, parece que se falar que está bem, vai estragar tudo. Muitas vezes eu tenho dificuldade para dormir. Hoje pela manhã eu comentei isso com vocês. Eu trabalhei muitos anos de madrugada. E alguma coisa aconteceu no meu relógio biológico, é terrível. Uma coisa, você trabalha de madrugada, quem está nos assistindo, cuidado com isso. Eu entrava às 11 da noite e saía às 5 da manhã, até chegar em casa e ia dormir às 6 da manhã e dormia até meio-dia para trabalhar no outro emprego à tarde. E, gente, Deus fez direitinho o relógio biológico. Aí eu trabalhava a semana toda, das 11 às 5 da manhã, chegava no sábado, virava, porque tinha culto, atividade normal, e aí você falava para o corpo: não, agora o corpo quer dormir, você fala: não, agora é de ficar acordado. E bagunçou alguma coisa eu sei que está errada. Eu deito, e a minha mente faz tum, fica todo acordado. E eu falo: eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir. E aí vem um pensamento e fala: não, esse pensamento não, eu quero dormir. E aí eu viro para um lado, viro para o outro, viro para o outro, viro para o outro. E aí quando eu mexo a cama, eu sou pequenininho, você vê que a cama não deve balançar quase nada. A Isa fala: você não vai dormir? Eu falo: mas desde a hora que eu deitei, é o que eu estou tentando fazer. E, gente, é interessante isso. Mas quantas vezes a Isa acorda pela manhã, acho que é quase todo dia, ela pergunta para mim assim: você dormiu bem? Como eu respondo a isso? Às vezes eu dormi só 3 horas, às vezes 4. Às vezes, no dia que eu consegui dormir direto, eu acordei. Sabe quando você fala assim: finalmente eu vou dormir? Adivinha o que acontece com todo mundo? Dá vontade de fazer o quê? Ir no banheiro. Daí você fala: não vou. Você vence essa luta? Você fala: eu não vou no banheiro, não vou no banheiro. Aí você levanta e vai no banheiro. E ela pergunta para mim de manhã: você dormiu bem? Você já imaginou? Às vezes eu falo para ela assim: dormi pouco. Às vezes falo: dormi. Ela olha para mim e fala assim: dormiu mesmo? Eu falei: o tanto que Deus permitiu, dormi.
Você já imaginou todos os dias falar assim, minha noite foi horrível, não prestou, só reclamar? Vai chegar uma hora que ela nem quer perguntar, porque ela fala, se eu perguntar vai estragar o dia. Há pessoas pessimistas quanto ao sono, quanto ao trabalho, quanto ao futuro. Parece que se uma coisa está ruim, sempre vai piorar. Próximo ano é um ano de eleição. A pessoa fala assim, se está ruim, você vai ver o ano que vem, o ano de eleição vai piorar. Aconteceu tal coisa, a gasolina aumentou, e vai piorar. Já ouviu pessoas que falam assim o tempo inteiro? Você está perto da pessoa e fala, meu Deus, tudo vai piorar. A pessoa, quando ela está perto de você, ela estraga o ambiente. E ela se torna mais pessimista e mais amarga, porque as pessoas começam a se afastar. Pessoas pessimistas, elas tendem a se tornar mais pessimistas, porque quando elas chegam num ambiente, elas marcam aquele ambiente com algo terrível. A pessoa parece sem tomar um eno para conversar com a pessoa, para digerir. Fala, nossa, vou ter que dar uma palavrinha. Você é assim? Sempre está doendo algo em você? Só porque está doendo, você tem que falar todo dia para todo mundo? Está tudo bem? Não está não, minhas costas dói. Está tudo bem? Não está bom, não, está muito calor. Tem feito calor na sua casa? Você agradeceu a Deus pelo calor? Pastor, menos, pastor, eu... Já agradeceu? Aí vem o frio. Aí o que a pessoa faz? Esse frio de Bragança, esse calor de Bragança. Aí entra o começo do ano, começa a chover. Mas só chove nessa cidade. Irmãos, em 2026, você tem que se despojar de intolerância, seja mais flexível naquilo que não é pecado, e, por favor, seja mais otimista. O crente foi chamado para ser mais otimista. Pare de uma ideia negativa. Pare de pensar que nada está bom. Terceira coisa que o crente deveria avaliar a sua vida e retirar, falar, olha, não sei se eu estou descrevendo você. Se você não se acha assim, pergunta a pessoa que mora com você, perto de você, fala, eu sou pessimista, eu sou alguém que é difícil. Se a pessoa ficar meio assim, mais ou menos, ela está dizendo para você que você é. Você sabe que você é, mas algumas pessoas não têm coragem de falar. Terceira área, nós precisamos ser menos rancorosos. Rancor é um câncer no coração. Existem pessoas que aprisionam outros no coração. O rancor nada mais é do que o orgulho que é potencializado pela falta de perdão. Rancor é assim, você foi ferido de fato, alguém fez alguma coisa contra você, e às vezes você acha que foi feito contra você, mas vamos pensar num caso concreto. Fizeram o mal contra você. Você realmente é vítima, você tem toda a razão. Você está sendo perseguido, caluniado, processado, enfim, difamado. Fizeram o mal contra você. E aí o que os crentes fazem? Há crentes que pegam essa situação e eles aprisionam essa pessoa que fez esse mal no coração, com trancas tão pesadas. E anos passam e a pessoa vai guardando. Existe um arquivo de rancor. Dentro da família, isso é muito comum. Principalmente dentro do casamento, pessoas que guardam rancor até o dia e falam assim, você sempre fez isso, você sempre foi dessa forma, bem que o meu pai me disse que você nunca ia mudar, bem que a minha mãe falou. Aí você fala, nossa, mas a gente está casado há 40 anos e bem que minha mãe falou. O que é isso? A pessoa foi lá no arquivo, estava novinha a pasta, pegou a informação e trouxe. Rancor. Há pessoas que te magoam na igreja. A igreja é um lugar que nós vamos nos ferir, faz parte. Mas há irmãos que não têm a disposição de perdoar. Pois saiba muito bem que se você não perdoa alguém, você está envenenando a sua alma. A falta de perdão, se a pessoa pedir ou não pedir, a falta de perdão é o mesmo de você pegar veneno e tomar. E há pessoas que pensam assim, eu vou tomar veneno e a outra pessoa que vai morrer. E não é você. Você morre por dentro. Há pessoas que estão tão cheias de rancor no coração, há tanta falta de perdão, que elas não conseguem mais orar. Não, a luz da graça de Deus não entra mais naquele cômodo. A pessoa não tem capacidade de orar. E é verdade o que acontece, porque Jesus falou assim, se vocês forem apresentar as vossas ofertas, ou se vocês forem orar, e vocês lembrarem de alguém que vocês ofenderam, deixa a sua oferta aqui e vai lá se acertar.
Por que ele está falando isso? Porque o rancor impede a oração. 1 de Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro diz o seguinte: maridos, tratem as vossas esposas como a parte mais frágil. Tratem elas com delicadeza, com amor, com cuidado. E aí o texto fala, para que não se interrompam as vossas orações. Pessoas rancorosas não podem orar. E a maior prova disso é a oração do Pai Nosso. A pessoa começa a orar, que lindo, você fica até arrepiado. Pai nosso que estás no céu. Nos ensina a orar, Jesus? Ensino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lindo! E aí você diz, o pão nosso, não mais o meu pão, Senhor, o nosso pão, porque eu quero dividir. O pão nosso, não do ano inteiro, mas o de cada dia. Todos os dias, como o maná caia do céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Porque amanhã eu tenho que voltar para pedir, eu quero ter relacionamento. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E depois? E perdoa. A pessoa fala, e perdoa as nossas dívidas. Pai, perdoa as nossas ofensas. Assim, nos deixa cair em tentação e pula essa parte. Mas olha o que a oração diz. E perdoa as minhas ofensas, usando o mesmo critério que eu tenho usado para perdoar os que me ofendem. Você quer que Deus te perdoe usando a mesma medida? Pessoas rancorosas, elas não podem orar isso. Eu não sei como alguém carregado por rancor e orgulho, alguém que odeia irmãos. Há pessoas que saem e vão embora da igreja porque falam que um irmão me magoou. Eu não fui elogiado por aquele irmão, eu cantei, não recebi o aplauso, eu fiz uma coisa boa, ninguém reconheceu, outra pessoa fez a mesma coisa e todo mundo elogiou. Quem falou para você que você tem que ser elogiado quando faz o que é certo? Quem falou para você que você será elogiado sempre que fizer o certo? São coisas que nós inventamos na cabeça e no coração, e nós então começamos a desandar na vida, e ficamos magoados. Eu já conheci pessoas pelas quais disseram para mim, eu passei por você, você não me cumprimentou. É possível passar por alguém sem reconhecer, sem lembrar, está distraído, tão focado em uma coisa e você não lembrar? É possível? Qual é a leitura da pessoa? Se não me saudou, não me cumprimentou, é porque não gosta de mim. Não vou mais nessa igreja. Essa igreja só tem gente hipócrita. Lá na igreja diz que ama, mas na rua, quando encontra, não cumprimenta. Irmão, para de ser intolerante, pessimista e rancoroso. Abra o seu coração. Abra esse covil. Algumas pessoas não têm mais uma cela. Elas têm um presídio que deveria abrir o coração e liberar. Dar perdão é ficar no prejuízo. É você saber, eu fui ofendido de fato, mas eu vou perdoar. E o perdão é muito bom quando ele é concedido quando a pessoa pede. Mas o perdão, ele tem que ser concedido mesmo quando a pessoa não pede. Um dia, talvez, a ciência descubra, mas eu tenho plena convicção que a falta de perdão adoece o nosso corpo e leva o nosso corpo a desenvolver certas patologias, doenças. Paulo diz na sua carta aos Filipenses, tudo que for puro, de boa fama, se alguma virtude há, se houver louvor, seja isso que ocupa o vosso pensamento, porque nós somos o que nós pensamos. Se eu penso ódio contra alguém, o meu corpo reage, o meu corpo solta, libera substâncias. O nosso corpo vai adoecer. O seu coração palpita, a sua pressão sobe, a sua boca seca, o seu coração dispara com as suas emoções. Imagina manter no coração ódio por alguém durante anos. Quer ter um ano de 2026 melhor? Pegue as celas onde existem pessoas que feriram você, e elas existem de fato. Abra essas celas e diz, você não me deve nada, pode ir embora. Não, mas não tem mais nenhuma dívida, pode ir embora, acabou. Eu sei que alguns estão olhando pensando, eu quero que por um instante traga à sua mente a pessoa que para você seria a mais impossível perdoar. Pensa aí. Ah, pastor, eu preciso de mais tempo, que tem várias. Pensa aí. Vem à sua mente uma pessoa que fala assim, ó, isso eu não consigo perdoar. Essa pessoa, eu perdoo todo mundo, mas essa pessoa, não. Pensou? Deus quer que você perdoe.
Pastor, mas se eu perdoar, eu tenho que voltar a ter convivência? Não, a Bíblia não fala nada disso. O perdão não significa que você vai caminhar junto com alguém. Não significa que você volta a ter comunhão. Que bom se puder voltar, mas se não puder, está tudo certo. O perdão implica em você limpar aquilo no seu coração que está mal cheiroso, rançoso, marcado por um rancor, tanta raiz de amargura, que as pessoas, quando chegam perto desse lugar, elas sentem à distância o cheiro, o mau odor disso. Pessoas com rancor não oram, pessoas não têm disposição de orar, pessoas que vivem rancorosos, eles vão azedar todo o ambiente que chegar. Um pouquinho na presença dela, você também já morre. Que Deus ajude no ano de 2026, menos intolerantes, menos pessimistas, menos rancorosos. Comece o ano com as celas do coração abertas, com ou sem pedido de perdão. Diga para Deus, Deus, eu fui ferido, mas eu não quero mais carregar essa pessoa. Eu quero ter leveza no meu coração. Quarto, irmãos, no ano de 2026, sejam menos hipersensíveis. Há pessoas na igreja, o que é hipersensibilidade? A palavra hiper é uma palavra grega para elevada. Então, hipertensão, a pressão, hiperpressão, né? E assim vai. A ideia de algo elevado. Há pessoas que todos deveriam ser sensíveis. Eu não estou falando para você se tornar insensível. Eu estou falando para você deixar de ser hipersensível. O hipersensível é o dodói. Há pessoas na igreja que são verdadeiras cascas de ovo. As pessoas, você já ouviu a expressão certamente, com essa pessoa tem que pisar em ovos. Você não pode ser essa pessoa. Você não pode ser alguém que tudo te machuca. Me criticaram, eu vou sair da igreja, não olharam para mim, não sei. Tudo te machuca. Essa música que toca, eu não gosto. Vou procurar outra igreja. Eu não gosto da maneira como esse culto acontece, não gosto disso, não gosto daquilo. Para de ser tão sensível. Vão acontecer coisas na vida que você não gosta. Um exemplo de hipersensibilidade na Bíblia é visto, por exemplo, na história de Saul. Saul, ele era o rei, ele foi ungido por Deus. Ele era um guerreiro experiente. E quando você lê lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, o texto fala que eles estão voltando da guerra, vitoriosos. Saul, o mais alto homem de Israel, vem à frente do seu cavalo. Quando eles entram na cidade, as pessoas estão celebrando, cantando alegremente. Há uma celebração, há um júbilo pela vitória. Vocês lembram qual é o teor da musiquinha? A musiquinha dizia: Saul matou os seus milhares. E ele abriu um sorriso. E as moças cantando: Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. Sabe o que aconteceu com Saul naquele dia? Ele devia olhar para aquilo e falar: não, deixa Davi curtir, afinal de contas Davi matou Golias, Davi fez tantas outras coisas, não tem problema. Mas a sensibilidade dele foi um botão que virou. A partir daquele dia, ele era rancoroso com Davi. E ele não conseguia mais sentar-se à mesa com Davi. Ele foi tão sensibilizado, ele estava tão sensível com esse orgulho bobo de que eu tenho que ser o melhor em tudo e sempre em tudo, que ele queria matar Davi a partir daí. Como é que você se porta quando alguém perto de você é elogiado? A Bíblia manda fazer duas coisas bem claras. Ela fala assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, tá bom? Não necessariamente nessa ordem. Chorai com os que choram e alegre-se com os que se alegram. O que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? O que vocês acham que é mais difícil? A pessoa perdeu um filho, você vai lá e chora com ela. Não, tá tudo bem. Ok. Aconteceu uma coisa ruim com a pessoa, você vai lá e conforta, você chora, tem um ombro amigo. Isso é muito mais fácil do que se alegrar com quem se alegra. Se alegrar com quem se alegra a pessoa está tendo destaque, a pessoa está tendo vitória, a pessoa está tendo reconhecimento. E a Bíblia fala assim: se alegre com ele, se alegre por ele e se alegre com ele. Aí a pessoa: não posso. Alguém fala: irmão, quero compartilhar com você, o ano começou e na primeira semana do ano Deus me deu um carro novinho, acabei de ganhar um carro. Vai fazer assim, faz assim, tem igreja que manda fazer assim que recebe, né?
Eu falo para você, primeira semana você vai ganhar um carro zero. Aí você chega aqui e compartilha, irmãos, olha, Deus foi muito bom, acabei de ganhar um carro zero. As pessoas vão te, parabéns, dá uma volta, aquela alegria, todo mundo sorri para você. Na semana que vem você fala, na próxima semana, vocês não vão acreditar, acabei de ganhar uma casa novinha. Como? Uma tia, alguém olhou e quis me dar essa casa. A pessoa, parabéns. Na terceira semana ela fala, olha, ganhei uma promoção. Você não acredita. A pessoa já começa, a alegria dela começa a diminuir. Começa a diminuir pouco a pouco. Quanto mais você se destacar, isso é o ser humano, todos nós. Quanto mais a pessoa do seu lado se destacar, menor começa a ficar a sua alegria. Mas se a pessoa começar a afundar, você chora com ela muito. Você passa dias chorando com ela, você não tem problema de chorar. Desde que ela afunde. Porque se ela subir, você não quer rir. Nós precisamos entrar no ano de 2026 e falar, eu vou ser alguém mais firme, menos sensível. Eu vou enfrentar os intempéries da vida, as coisas boas e as coisas ruins. Eu vou passar pelas adversidades na família, no casamento, no trabalho, na saúde. Eu não vou ser aquele crente dodói que tudo machuca. Nós não podemos dizer assim, como é que eu crio músculos na fé? Você não precisa do aplauso de ninguém. E nem deve ficar levando tão a sério todas as críticas que você ouve. O que você teria que ter no seu coração claro para 2026 é, Jesus me ama, Ele morreu para me salvar. Isso é suficiente para você viver. Você tem valor, você foi comprado. Se você é alto, baixo, se você é branco, negro, se você é rico ou pobre, Ele comprou, pagou você. Comprou a sua vida, a sua existência. Então vá para Ele e fala, Deus, obrigado. Neste mundo nós vamos ter aflições, eu não posso andar por aí sensível com tudo. Há pessoas que vão embora da igreja porque eu não tenho namorado, ou porque o meu namoro terminou, porque o meu noivado acabou, porque eu perdi um filho, porque eu perdi uma riqueza, porque isso e aquilo, e seja qual razão que você criar, Deus quer que você seja menos sensível, mais forte. E existe uma palavra, um texto na Bíblia, que Paulo diz assim, portai-vos varonilmente. E essa palavra varonilmente, ele claro aqui que ele está falando tanto para homens e para mulheres, mas ele está claramente falando assim, existe o que é varonilidade? É alguém que tem firmeza, que se mantém em pé debaixo das perseguições, das lutas. Portai-vos como varões e não como crianças. Quer ter um 2026 melhor? Está aqui, ó. Pega uma borracha e veja se isso está na sua vida e apaga isso. Fala, Deus, me ajuda, preciso disso. Quinta coisa que você tem que tirar da sua vida é o que é chamado de incredulidade. Há pessoas que vivem apostando no fracasso. A pessoa fala, nem vou tentar, vai dar errado. Se você é uma pessoa que diz assim, eu já sabia que ia dar errado. Eu sei que tem coisas que é inevitável. Você fala, isso não vai acabar bem. Maravilha, quando é relacionado a pecado. Mas existem tentativas. A pessoa fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa. A pessoa fala assim, sabia que ia dar errado. Você já fez isso? Quer ver um ambiente que isso acontece bem fácil? Culinária. A pessoa fala assim, hoje eu vou tentar uma receita nova. Aí tem gente que fala, não, eu vou tentar. Irmãos, eu estou me descrevendo. Quando eu casei, uma pessoa falou para a Isa, faça para ele um bolo sem leite. Eu falei, gente, um caixinha de leite não custa nada. Não, mas me ensinaram a fazer um bolo sem leite. Sabe o que eu pensei? E falei, isso não vai dar certo. Meses de casado. E a Isa vai para a cozinha. Irmãos, qualquer um de vocês aqui, o pior cozinheiro aqui da igreja vai saber disso, pegar a forma. Não precisava nem untar a forma. Eu falei, não precisa untar, não precisa. Taca a farinha de trigo, jogou farinha de trigo na forma. Eu olhando, falei, não vai dar certo. Picou banana, jogou banana em cima da farinha de trigo. Jogou açúcar, eu falei, sério? E foi jogando, jogou ovo, jogou um monte de coisa, depois passar. Deu certo? Não deu certo. Quando nós tiramos, foi o primeiro bolo que eu comi de canudinho. Eu chupava a farinha. Não deu liga. E eu, pecador, falei para minha esposa o quê? Eu não avisei? Não falei que vai dar errado? E a Isa falou, é verdade, não vai dar. Ela pegou a forma para jogar fora. Eu falei, não. Olha como o pastor é bom, hein? Vai levar para a pessoa que deu a receita, para ela provar.
amanhã vamos levar para a gente comer junto, porque a pessoa tem que ver a maravilhosa receita. Irmãos, talvez você seja alguém assim. Eu olhei para uma coisa e vi, isso não vai dar certo. Mas existem coisas que nós não temos como prever, mas há pessoas que são verdadeiros incrédulos. Tudo que a pessoa fala vai dar errado. Isso não vai dar certo, isso não pode ser. A pessoa sempre aposta no ruim. É você assim? Estou descrevendo você. Você é alguém que não tem fé. Quando Deus fala que vai fazer coisas, que vai te abençoar, que vai te ajudar, você acredita nisso de fato ou é só lorota, é só discurso da boca para fora? Porque quando as crianças vêm aqui à frente e cantam a musiquinha, sem fé é impossível agradar a Deus, eu vejo todo mundo cantando alegre. Mas é um tapa na cara da igreja, de todos os crentes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar, é crer num Deus que não se pode ver, mas que tudo Ele pode cuidar, fazer. Basta apenas confiar. E muitos crentes vão entrar no ano de 2026 e eu falo, vai ser um ano bom? Não sei não, hein? Vamos ver o que dá. Pare de ser alguém incrédulo. Tenha um pouco mais de fé. Diz o ditado que as pessoas falam, eu sou brasileiro. E qual é a característica do brasileiro? O brasileiro, ele nunca desiste, né? Isso devia ser o lema do cristão. Eu sou crente, eu nunca desisto. Devia ser isso. Mas é o brasileiro. E se tem um povo que desiste das coisas, sabe quem é? É inacreditável. O brasileiro é o povo que mais desiste. Por estatística, é o povo que mais começa e para. É a pessoa, eu sou brasileiro. O brasileiro nunca desiste. A pessoa sai procurar emprego na segunda-feira. E na terça, já desistiu. E fala, não vou não. Irmãos, por fim, está aqui o que você tem que apagar da sua vida. Fora essa lista que Paulo está dizendo, moralidade e tal, aí, ó. Vê se descreve você. Por fim, última coisa a apagar. Não a última de hoje. Tem uma lista enorme, mas algo que você deveria considerar. Tire da sua vida. Nós precisamos parar de ser descompromissados. E olha, eu não sei se isso aí, quando ao escrever, foi a ideia de colocar numa ordem, mas essa parte final é uma parte terrível. Pare de ser descompromissado com as coisas de Deus. Há pessoas nos assistindo à distância ou aqui que são verdadeiros turistas gospel. Eles são pessoas que assistem cultos, mas não se envolvem com a igreja. Nunca coloca camisa, não faz parte da família. Verdadeiramente, podem até ser membros da igreja, são verdadeiros visitantes. Não têm compromisso com as coisas de Deus. Basta você olhar no que você se envolve, onde você serve, o que você faz. Você sustenta a igreja, você supre financeiramente esse trabalho, você apoia. Se alguém perguntasse hoje ali na porta, tivesse com uma listinha, você vai sair e fala assim, onde você serve? Qual é o ministério no qual você está engajado? Você teria uma resposta? Ou ia imediatamente surgir na sua mente algo que fala, olha, eu não posso me envolver, e aí vem uma série de coisas que são colocadas ali. Algumas são válidas. Eu não posso porque eu tenho, problemas de saúde nas quais eu não posso estar em todas as reuniões. Eu não posso porque aconteceu um problema aqui que me impede de vir. Mas olha, as desculpas, elas são limitadas. Nós podemos parar de servir na igreja por qualquer coisa. Eu não venho à igreja, é culpa da minha esposa, é culpa dos meus filhos, é culpa do meu emprego, é culpa da falta de sono, é culpa do calor, está calor demais para ir na igreja, é frio demais. Essa época chove muito. Eu vou na igreja e tem muito barulho, eu não gosto, o ruído me atrapalha. Eu vou na igreja e não gosto do ventilador. Acha o que você quiser. E eu não sou Deus para sondar o seu coração. Mas o meu papel é dizer para você, pare de ser descompromissado. Se envolva. Existem ministérios dessa igreja nos quais você poderia se envolver servindo e se envolver, nesse caso aqui, existem coisas da igreja que as pessoas não se envolvem nem participando. O Evânio cuida de um ministério de casais da igreja. Nós temos muitos casais. Aí vem 10. Aí você olha para eles e fala, será que essa mensagem de descompromissado é para você? Existem pessoas da igreja
que gostariam de vir e não podem vir porque a situação da vida, ou é viúvo, ou é divorciado, ou é solteiro, não podem vir. Quando vem as fotos, fala assim, quem me dera estar lá. E há casados que falam, eu não posso ir. Como entrar isso na cabeça? Não entra, na minha não entra, nunca vai entrar. Eu estou citando um, mas podia ser qualquer outro ministério. Nós temos o IBR Kids. As crianças não podem vir sozinhas. Alguns trazem, outros não trazem. A gente fez uma lista para saber as crianças da igreja. Tem muitas crianças da igreja que não vêm. Como entender isso? É fácil. É o ponto 6 ali. 2026. Pare de ser descompromissado. Você sabia que essa igreja tem culto de terça-feira? Para alguns é surpresa, mas estou revelando aqui. Terça-feira tem culto. Alguns vêm, outros não. Talvez você tenha justificativa, outros não. Olha, tem membros da nossa igreja que eu não sei mais se é membro ou se é só visitante. Membros oficiais da igreja. Aparecem muito raramente. Vem uma vez no mês em uma reunião da igreja. E a pessoa fala, eu sou membro da igreja. Desculpa, isso não é ser membro da igreja. Você só tem um nome no hall de membros da igreja. Ser membro é outra coisa. Ser membro é, as pessoas sabem quem é você, onde você mora, o seu envolvimento é real. Você visita pessoas, você abre a sua casa como extensão da igreja, você recebe pessoas na sua casa, a igreja se envolve com você, ou você é só conhecido de nome? Às vezes eu gostaria de fazer um questionário e mandar para todo mundo, falo, escreva o nome dessa pessoa. Que tal fazer um questionário assim, mandado no grupo da igreja? Manda a foto e em segredo fala assim, me diga quem é, me diga o nome, o que trabalha, onde mora. Você fala, meu Deus, pastor, não faz isso não. Queridos, Deus não quer, de novo citando as crianças, conhece uma musiquinha que fala que Deus não quer preguiçoso em sua obra? Deus não quer a sobra do seu tempo, Deus requer de você sacrifício. Não transfira sua falta de compromisso para nenhum tipo de desculpa, porque Deus sabe se é real ou não. Eu e Isa, quando nós chegamos a Bragança, em 2009, inaugurou a igreja no dia 7 de março de 2009. A Stephanie tinha 9 meses. A Stephanie é uma das membros da igreja que mais frequentou tudo. Reunião de mulheres, a Stephanie estava lá. Reunião de homens. Se a Isa não pudesse ficar, Stephanie estava lá. Ela participou de casais, ela participou de tudo, Darash, tudo. Elas nunca foram empecilho para nós servirmos. Nunca. Nós nos adequamos. Aliás, é uma bênção quando os filhos veem os pais envolvidos. Vocês não têm ideia do poder que é isso. Não têm ideia do poder que é isso. Quando nós tivemos que montar as coisas aqui da igreja de iluminação, há anos atrás, o Nivaldo vinha para cá com o Otávio e o Murilo, que eles eram bem menores, e eles ficavam aqui. E eu brincava com eles, Murilo, achou que igreja era só cantar? Porque tem pessoas que acham que é só isso. Igreja é só chegar, falar boa noite, Deus te abençoe e boa semana. Frases bem curtas, mas igreja é muito mais do que isso. Quer ter um 2026 melhor? Está aí. Se eu descrevi você de alguma maneira, você precisa apagar da sua vida. Mas para você apagar da sua vida, essa borracha não está na sua mão. Essa borracha tem que vir do céu. Falar, Senhor, perdoa-me, me ajuda a mudar. Eu não vou ser perfeito, mas eu quero um 2026 muito melhor. Menos intolerância, menos pessimismo, menos rancor, menos hipersensibilidade, menos incredulidade e, por fim, muito mais compromisso com a igreja de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Ore aí, converse com Deus. Último domingo do ano. Qual é a sua análise do que você ouviu aqui? Uma das coisas que você deveria dizer para Deus é: Senhor, eu sou imperfeito. E se o Senhor olhar para dentro de mim, o Senhor vai encontrar poucas coisas boas. E o pouco de bom que eu tenho é porque o Senhor vai me transformando. Eu tenho coisas boas na minha vida, mas não são do meu esforço, Senhor. É o Senhor agindo.
O ano vai começar e eu queria pedir, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Um coração como o de Jesus, disposto a obedecer, não um coração que só ouve, mas não pratica. Porque a sua palavra diz que aqueles que ouvem e praticam são semelhantes àqueles que construíram a casa na rocha, como nós cantamos hoje. Eu quero deixar de ser nécio. Eu quero ser comprometido, Senhor. Eu quero ter um envolvimento com esse grupo. Eu não quero ser um visitante que vem, mesmo sendo membro da igreja, vim de vez em quando. Eu quero fazer parte. Eu quero consumir a minha vida em favor do teu povo e da tua causa. Dá-me forças, porque virão dias e virão anos em que eu não poderei mais fazer isso. Não terei mais saúde para fazer isso. Mas hoje, me capacita para que a minha vida sirva os teus propósitos. Perdoa meu pessimismo, perdoa a falta de perdão, me ajuda a abrir o coração e perdoar aqueles que não mereciam perdão, mas por obediência eu farei. Me ajuda a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda a servir. Senhor, olha para nós, cada um de nós, aqui presencialmente ou à distância. Não há muitas coisas boas em nós, Senhor. Mas nessa noite, ao ouvirmos a sua palavra, nós queremos expressar um desejo sincero. O desejo de ser transformado de fato. A transformação da salvação, o Senhor já fez em alguns. Mas nós queremos a transformação que nos leva ao compromisso. Dá-nos um coração como o de Cristo. Coração disposto a obedecer, a seguir e obedecer em tudo que o Senhor pedir. Dá-nos um coração maleável nas tuas mãos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, nós vamos terminar esse culto com essa canção. Cante, mas cante com o coração. Peça de fato isso a Ele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, pouco encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.